Ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de darmos início ao programa de hoje, quero deixar o convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O programa de hoje traz uma abordagem um pouco diferente daquelas que tradicionalmente fazemos aqui. Este Comunicação SA vai falar de cinema, mais especificamente da 8ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, um evento realizado pelo Instituto Confúcio da Unesp, Universidade Estadual Paulista, que começa nesta sexta-feira, 6 de outubro, e vai até o próximo dia 15, no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo. Mas eu não poderia perder a oportunidade de ir um pouco além do evento, falar sobre como esta arte tem evoluído, como tem se relacionado com a cultura ocidental e, principalmente, como ela tem atuado como um importante recurso na expansão cultural de uma marca, da marca China, esse país de realidade ainda distante para a maioria de nós, mas que tem se empenhado em se apresentar ao mundo, revelar a beleza da sua cultura milenar. E, nesse sentido, a linguagem universal do cinema é, sem dúvida, um caminho que encanta, aproxima e cativa as pessoas. Para a nossa conversa de hoje, eu convidei o diretor do Instituto Confúcio, na Unesp, o professor doutor Luiz Antônio Paulino, a quem eu dou as boas-vindas. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Eu que agradeço a oportunidade, é um enorme prazer para mim. O professor Paulino é também supervisor convidado do programa Master of Teaching Chinese Language to Speakers of Other Languages da Universidade de Hubei, na China, e pesquisador do Instituto de Estudos Latino-Americanos da mesma universidade também. Isso o coloca muito próximo dessa cultura, né? Professor, a 8ª Mostra de Cinema Chinês, ela tem esse ano como tema Em Busca da Luz. A gente pode começar a falar sobre a mostra falando sobre o tema, por que Em Busca da Luz? Bem, o tema que foi escolhido pelos curadores da mostra para esse ano, cujo título é Em Busca da Luz, na verdade, ele tem como pano de fundo a questão da família na China, né? Essa questão da família é uma questão central para a sociedade chinesa, para a cultura chinesa. Todas as instituições chinesas, possivelmente a família seja aquela instituição de maior relevância, né? Eu sempre costumo dizer que quando a gente viaja pelo interior da China, é muito comum a gente ver naquelas casas no campo, todas de 3 andares, né? Porque ali a ideia é que vivam 3 gerações no mesmo teto, né? O filho, os pais e os avós, né? Uhum. E isso é uma coisa muito típica da cultura chinesa, né? Essa questão de como a família ela é, vamos dizer assim, uma estrutura fundamental nesses laços de solidariedade da sociedade chinesa. É evidente que isso tem razões históricas, né, para que as coisas funcionem dessa forma, mas o fato é que de fato, a família é uma instituição central, vamos dizer, nessa cultura chinesa. E essa mostra, todos os filmes que vão ser exibidos, os 12 filmes, de uma forma ou outra, eles se relacionam, vamos dizer assim, com essa temática familiar, com essa temática da construção da família, da superação de desafios, né? Então, é esse o tema
de fundo que, de maneira poética, os curadores deram esse título de Em Busca da Luz. Muito bem, professor Paulino. Quantos filmes? O senhor já deu uma dica aí para a gente, são 12 filmes que serão exibidos nessa mostra, né? Eu queria saber quais os gêneros de filmes que serão apresentados. E mais uma questão uma curiosidade, acho que de muita gente, né? Para assistir os filmes, o espectador, ele precisa entender mandarim? Como é que vai ser essa relação do filme com o público? Não, os filmes, nós traduzimos, né, todas as legendas para o português. Então, os filmes estão todos legendados em português. Então, Uhum, não há necessidade de saber a língua chinesa para assistir os filmes, né? uhum, Quanto vamos dizer, o tipo de filme que vai ser visto, uhum, vários desses filmes eles têm relação com esse subgênero, né, do road movie, o filme de estrada. Na verdade, essa ideia da jornada do herói, né? uhum, Então, vários desses filmes trabalham, né, com esse conceito, né, da jornada do herói na superação de desafios, né? Porque isso também é uma coisa muito cara à cultura da China, né? A China é um país de tradição milenar, com uma população de hoje 1,4 bilhão de habitantes. O que não faltam para os chineses são desafios a ser superados, né? uhum. Seja ao nível da sociedade como um todo, seja ao nível da família. Enfim, é uma sociedade que está sempre enfrentando desafios. Então, quem tiver oportunidade, né, de assistir esses filmes na mostra, vai poder encontrar essas três coisas, né? Ou seja, vários filmes nesse gênero do road movie, Uhum. né? Todos eles sempre tratando com essa questão da superação do desafio, né? E sempre tendo como pano de fundo essa questão das relações familiares. Muito bem, estou conversando com o professor Luiz Antônio Paulino, que é diretor do Instituto Confúcio, instituto que organiza a 8ª Mostra de Cinema Chinesa aqui de São Paulo, que acontece entre os dias 6 de outubro e 15 de outubro. Professor, a Mostra de Cinema, ela está entrando na sua 8ª edição, ela é, portanto, um evento já consolidado, mas para muita gente ainda é uma novidade, né? Eu mesmo me referi aí na abertura à cultura chinesa como alguma coisa até certo ponto exótica para a grande maioria das pessoas. Dentro desse conceito, o que que o amante da sétima arte, aquele que está acostumado a consumir cinema, seja o europeu, seja o cinema norte-americano, o cinema ocidental de um modo geral, o que que ele pode esperar em termos de fotografia, qualidade, enfim, o que ele vai encontrar nessa mostra de cinema chinês? É algo que é, de certa forma, já familiar a ele ou é algo absolutamente inusitado? Olha, eu penso que de maneira geral, não haverá, vamos dizer assim, nenhum estranhamento maior, né? Mesmo porque esses diretores chineses, todos esses filmes são filmes que têm sido apresentados e premiados em diversas mostras internacionais e em todo o mundo. Uhum, Filmes novos, né? Muitos deles que foram lançados na China agora em 2023, um ou outro de 2022. uhum, A ideia nossa é que quem vai à mostra vá ver os filmes que estão sendo vistos hoje pelo público chinês na China, né? Então, a ideia é mostrar o que a população chinesa está assistindo hoje, né? uhum, Nos cinemas chineses, né? uhum, E, como eu disse, o objetivo central da, da amostra é aproximar as pessoas da cultura chinesa, né? Sobretudo da cultura contemporânea, da cultura atual, e também da relação da cultura atual com a cultura tradicional chinesa, porque, de fato, não há nenhum povo no mundo que seja mais ligado, né, à sua cultura, à sua tradição,
do que o próprio povo chinês, né? Então, eu acredito que será uma boa oportunidade. Nós, no Instituto Confúcio, na verdade, o nosso trabalho, a gente vem trabalhando desde a da criação do Instituto há 15 anos, nessa questão das chamadas relações interpessoais, ou seja, o nosso objetivo é fomentar as relações interpessoais entre culturas, e no caso específico das relações interpessoais entre chineses e brasileiros. Uhum. Evidente que a questão, uma questão importante é a questão da língua, né? E É uma barreira forte, não é? tanto que a nossa principal atividade é exatamente o ensino da língua. Mas a gente entende também que, às vezes, até mais importante que a própria língua, porque nem todo mundo vai ter tempo e disposição para aprender a língua chinesa, é o próprio conhecimento da cultura. Infelizmente, o que a gente percebe é que, infelizmente não, enfim, isso é mais ou menos natural em relação a qualquer cultura, que quando as pessoas não conhecem essa cultura, acabam criando certos estereótipos, né? A gente mesmo, quando viaja para o exterior, é muito comum as pessoas perguntam: onde você é? Do Brasil, futebol, samba, coisa do tipo, como se a gente passasse o tempo todo na praia jogando futebol, né? E isso, infelizmente, ocorre, ou seja, na falta de conhecimento, as pessoas se apegam a certos estereótipos. Em relação à China, não é diferente. Como você mencionou, quando você fala de China, para muitas pessoas ainda é algo bastante distante, né? Por isso, a ideia dessa mostra é de trazer a China atual, porque se você pega um cidadão de classe média chinesa, ele tem uma vida muito semelhante à vida de qualquer cidadão de classe média em qualquer lugar no mundo. Uhum. Enfrenta os mesmos desafios, os mesmos problemas, tem as mesmas angústias, enfim, isso é algo universal, né? Então, a gente, inclusive, esses diretores que a gente tem sempre mostrado, são diretores de gerações mais recentes do cinema chinês, que procuram trazer, sobretudo, essa questão da problemática urbana da China, né? Porque quando a gente fala em filme chinês, muita gente logo pensa em filmes épicos, lutas marciais. Não, esses filmes eles tratam do dia a dia das pessoas, enfim, do que é a sociedade chinesa atual, com as suas angústias, com, enfim, os desafios que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Muito bem, estou conversando com o professor Luiz Antônio Paulino, diretor do Instituto Confúcio da Unesp, que organiza então a 8ª Mostra de Cinema Chinês, de 6 a 15 de outubro, no Centro Cultural São Paulo, aqui na capital paulista, na Rua Vergueiro, número 1000. A entrada é gratuita e a classificação é livre, retirada de ingressos com 1h30 de antecedência. E se você quer conhecer a programação completa, o endereço é mostracinema.institutoconfucio.com.br. A gente vai deixar na descrição do vídeo. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco, professor. Eu gostaria de compartilhar com você que está nos acompanhando um trailer de um dos filmes que serão exibidos nesta 8ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo. E eu ia pedir aqui para o professor Paulino para que ele desse uma prévia para a gente, qual que sobre o que fala, sobre o que aborda esse filme. E o filme que a gente escolheu aqui, professor, é o Juntos pelo Mundo. Se não me engano, é um documentário. O que o senhor podia falar a respeito desse filme para a gente, Juntos pelo Mundo? Bom, a história básica do filme é que um pai e um filho, apaixonados por viagens, eles trilham um caminho cheio de desafios, né? Vem aí sempre a questão do desafio, aprendizados, boas lembranças, né? Eles partem de Dali, né? Na província de Yunnan, né? Que fica ali no sul da China, e iniciam uma audaciosa expedição rumo ao Tibete, né? Uhum. E, ao longo desses 8.700 quilômetros de rota, né, eles vão encontrando inúmeros
imprevistos, né? Basicamente, essa é a história, vamos dizer assim, contada pelo filme. E que reforça um aspecto que o senhor mencionou da relação familiar, né? Porque a gente Isso, percebe, pelo menos pelo trailer que eu tive a oportunidade de assistir previamente, essa relação ela vai se consolidando e se reforçando a cada etapa da viagem, né? exatamente. Muito bem, então vamos então para o breve intervalo e a gente volta em instantes na continuidade deste Comunicação SA, que hoje recebe o professor doutor Luiz Antônio Paulino, diretor do Instituto Confúcio da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Enquanto isso, você acompanha também o trailer de Juntos pelo Mundo, um dos filmes que estará presente na 8ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta, até já. 我们要去哪里呀？探险家辛巴，我们要去全世界各个地方。好了好了好了！我们去辛巴。啊！你今天晚上要干一个大事。哇！我们现在在北极狂哇！辛巴，你觉得什么是坚持？那你现在是走不动了，还是不想走了？真的好吃好，我还有妹妹。 想哭是不是？哭出来吧，没事。爸爸，我容易瞪不到你，不怪我。为什么要怪啊？这是你的梦想，你的希望。睡觉了吧？没关系吧 ？Go go go！ 就尽你自己最大的力量去努力就好了。能起来吗？能起来。辛巴害怕吗？只是心里害怕，做起来没事的。我希望他开心。老虎属于森林，海龟属于大海。你属于哪里呢？我属于家。 Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. 特别希望有一个人骑着白马，踏着七彩祥云过来跟我说：“你就是我一生的老婆。”算了，我就幻想一下。有人跟我说
所有男的都会出轨。当着我面撩妞，那一瞬间是我最难受的时候。挣钱工作，这个可能是最值得的一个投资。但是自己欺骗自己，不挣个家就是每个家每个桌子。要求其实也不是特别高，得有自己的事业，像王子，没有钱还对人不好，这样的人我是看不上的。我也不追。那所以你单身，平平淡淡也是需要钱去支撑的。遇到了那种婚姻骗局，成为一个单亲妈妈。女人都是被浸泡在一种感情里面。感情是需要经营、需要学习的。爱是永不止息，特别渴望有一个家。我还是希望为爱结婚。没有我就好好享受没有的生活。你可以做得更好的。我相信未来有一天我会找到那个人。穿上婚纱，嫁给自己的爱情。我会把我自己的状态准备得很好，能够遇到一个同路人的话，那就一起走了。Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Luiz Antônio Paulino, diretor do Instituto Confúcio, na Universidade Estadual Paulista. Professor, agora nesse retorno que nós fizemos desse intervalo, nós vimos o trailer de mais um filme que está presente na 8ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, o filme Amor à Prova. É mais um documentário do diretor Dong Xianying, não sei se eu pronunciei corretamente o nome, e que é um filme premiado também. O que o senhor tem a dizer para a gente, a contar para a gente sobre esse filme, Amor à Prova? Esse filme, ele, como você mencionou, ele estreou no 24º Festival Internacional de Cinema de Xangai em 2021. Né? E ele é um documentário, né, que oferece uma visão das experiências de um grupo de mulheres pela busca, enfim, da sua própria realização pessoal, né? É um filme interessante nesse sentido de que ele retrata hoje uma realidade muito presente da sociedade chinesa, né? Porque essa questão do casamento, né, tradicionalmente entre as jovens chinesas, sempre foi uma questão muito, enfim, quando a jovem chegava nessa faixa de 20, 21 anos, uma pressão familiar muito grande para que elas se casassem, né? E na China moderna, né, hoje as mulheres chinesas elas se deparam com novos desafios, né, de busca de realização profissional, de busca da própria carreira, aonde essa questão do casamento, né, que era quase que um tabu, né, muitas vezes ele fica ele perde, vamos dizer, a importância que estava colocada, né? E muitas mulheres optam, às vezes até por não se casar, né, em função da busca de outras realizações e da realização pessoal, né? Tanto que a história ela trata basicamente da história de 5 mulheres solteiras, né, que de diferentes origens, trajetórias, mas que têm esse ponto em comum, né? São todas solteiras, né? E renunciam ao romance em favor da carreira, né? Que vem aí ao longo do filme mudanças na sua vida de forma meia inesperada, né? Enfim, é um documentário que, como eu falei, trata de sonhos, trata de desafios e também dessa busca incessante de conexões
autênticas, né? Que também isso é um aspecto importante, vamos dizer assim, da chamada da China moderna, né? Porque no passado, como em outras sociedades também aqui do Ocidente, você tinha muito, até por essa questão da pressão familiar pelo casamento, muitas vezes essa ideia de arranjos, né, entre famílias para casamentos, né? E hoje isso é uma coisa que está, enfim, bastante superada, né, nessa sociedade urbana, moderna na China, né? Então, nesse aspecto, o filme ele é muito interessante, né, porque ele trata da questão da mulher, ele trata dessa questão dos desafios que a mulher enfrenta, né, na sociedade chinesa, né? Eu acho que nesse aspecto é um filme, é um documentário, na verdade, bastante interessante. Professor Paulino, o cinema, ele é, sem dúvida, um meio bastante eficaz no processo de expansão cultural de um país, né, de uma sociedade, enfim. A Alemanha fez isso, Estados Unidos também fez, mais recentemente a Coreia do Sul vem se valendo da produção cinematográfica para expandir a sua cultura pelo mundo. A China, ela também tem investido fortemente na sua indústria cinematográfica. A cidade de cinema e televisão de Hengdian é um exemplo disso, dessa realidade. Mas o cinema chinês ainda não tem, pelo menos no Ocidente, a popularidade desses outros exemplos que eu citei. No seu entender, o que falta ainda para que o cinema chinês ganhe o mundo, amplie esse espaço? Bom, eu penso que isso também é uma questão de tempo, né? Porque na medida em que o interesse em geral pela China vai aumentando, como a gente percebe, por exemplo, aqui no Brasil, evidente que também isso desperta um interesse maior por manifestações de arte, manifestações culturais, inclusive o cinema, né? Eu não conheço muito bem, vamos dizer, a dinâmica da indústria cinematográfica, mas eu acredito que isso passa por aspectos de distribuição, né? Por aspectos, vamos dizer, de natureza comercial, né? De certa forma, que facilitam ou emperram, vamos dizer assim, essa distribuição cinematográfica, né? Eu penso que, assim, pelo que a gente observa da qualidade dos filmes chineses, né, das temáticas que são tratadas, que são todos filmes com grande potencial de público, tanto que a gente tem visto, né, alguns blockbusters feitos por diretores chineses que têm tido um grande sucesso mundial, né? Mas, enfim, eu acredito que isso também é uma questão de tempo, né? Evidente que o mercado interno chinês é enorme, né, nesse aspecto, né? Porque 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, o número de salas de cinema que existem na China é um número enorme, né? Talvez seja até um dos aspectos de que, enfim, a exportação, vamos dizer, desses filmes até não tenha, vamos dizer assim, a prioridade que teria num caso, por exemplo, de um país menor como a Coreia, que tem, vamos dizer, uma população bem menor, né, em termos de mercado, né? Mas eu acredito que isso seja uma questão de tempo, né? Agora, professor, o senhor toca num aspecto interessante que é sobre, na sua fala, o perfil desses filmes, inclusive, que estão voltados, serão apresentados na 8ª Mostra de Cinema Chinês, aqui em São Paulo. A relação com a família, o senhor acabou de citar, a gente acabou de ver, inclusive, o filme Amor à Prova, ou vimos o trailer do documentário Amor à Prova, que fala de uma relação da mulher já com a sua independência, buscando a sua independência, buscando o seu
a sua afirmação dentro da sociedade chinesa. Como que é que tem evoluído? A minha questão é como é que tem evoluído o cinema chinês nesta questão da linguagem, porque ele busca uma ocidentalização na forma de se apresentar, para se tornar talvez mais palatável aos olhos do Ocidente, ou ele mantém a ancestralidade nos temas? Qual que é o caminho que, na sua visão, o cinema chinês está trilhando? Bom, eu penso que, assim, com todas as ressalvas, né, de alguém que não seja especificamente da área, né, penso que, do ponto de vista da técnica, né, o que eu percebo é algumas diferenças, vamos dizer assim, para quem vai ver os filmes, por exemplo, na forma de enquadramento, né, das cenas, né? Porque a gente que está acostumado com esse padrão de Hollywood, a impressão que eu tenho, assim, apenas como espectador, não como... Mas a impressão do espectador é a que vale no final da bilheteria, né, professor? Técnico da área que não sou, né? É de que, enfim, os enquadramentos são muito em cima das pessoas, daquela cena especificamente, né? O que eu percebo em certas cenas do cinema chinês é um enquadramento mais amplo, né? Então você vê algumas coisas acontecendo ao redor da cena que aparentemente você, acostumado como a gente está com o cinema ocidental, acha que tem alguma relação com aquilo que está na cena ali, e não necessariamente isso, né? Eu me lembro que uma vez eu vi um filme do Zhang Yimou que, no final, aparece uma cena onde que as pessoas soltando fogos de artifício e tal. Você fica pensando, bom, o que exatamente tem aquilo a ver com aquela cena específica? E não tem nada, quer dizer, na verdade, aquilo era o fundo da cena onde estava sendo filmado. Essa é a impressão que fica, né? Talvez sejam detalhes, né, da forma, da técnica que as pessoas podem, enfim, perceber alguma diferença, né? Com relação às temáticas, é evidente que eu penso que, como eu falei, você tem um mercado cinematográfico de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, para quem esses filmes estão sendo produzidos, né? É evidente que a tendência, na minha maneira de ver, é que a temática ela reflita, vamos dizer assim, as preocupações, aquilo que esse grande público, com que esse grande público está querendo dialogar, né? Quer dizer, não são produtos de exportação, enfim, não são coisas que estão sendo feitas para tratar de uma linguagem universal, de temas universais apenas. É evidente que também há, mas eu acredito que, levando em conta que esse mercado de 1 bilhão e 400 milhões de potenciais espectadores, eles têm, vamos dizer assim, uma determinada expectativa em relação a temáticas, em relação a temas que esses filmes, de alguma maneira, reflitam, vamos dizer, a temática do que essas pessoas estão preocupadas, estão querendo ver, e do que os próprios diretores estão, enfim, vivenciando ali no seu dia a dia, né? Porque o artista, me parece, ele sempre é uma espécie de antena da sociedade, né? Ele está sempre captando o que está na frente, captando as inquietações, captando o que está mudando. Então, nesse sentido, eu também penso que esses diretores, de alguma maneira, eles funcionam um pouco como antenas ali, no sentido de perceber o que está mudando na sociedade, de perceber quais são as inquietações das pessoas. Então, talvez até por conta dessa característica desse enorme mercado chinês e dessas características que eu mencionei, talvez esse diálogo, vamos dizer assim, tipo Hollywood, né, com filmes assim, de natureza mais comercial, tratando de temas mais universais, talvez ainda não seja aquilo que a gente vê, vamos dizer assim,
em outras produções de outros países. Muito bem, estou conversando com o professor Luiz Antônio Paulino, diretor do Instituto Confúcio da Unesp, que organiza a 8ª Mostra de Cinema Chinês, que acontece entre os dias 6 e 15 de outubro no Centro Cultural São Paulo, aqui na Rua Vergueiro, número 1000, na cidade de São Paulo, com entrada gratuita, com classificação livre e a retirada dos ingressos acontecendo com 1h30 antes da sessão. A gente vai colocar aqui na descrição do nosso programa de hoje o endereço para que você confira a programação completa da Mostra de Cinema. Professor, a gente está chegando ao final desse bloco e eu gostaria de compartilhar com quem está nos acompanhando, com quem está nos assistindo, mais um trailer de um dos filmes que serão exibidos na 8ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo. O filme que a gente escolheu aqui é o filme Cordão da Vida. Esse filme, professor, eu vi o trailer, é um filme bastante tocante. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dele, porque, como o senhor mesmo mencionou há pouco, dessas diferenças que existem entre as sociedades ocidental e a asiática, particularmente a chinesa, alguns temas como família, como relação, eles ainda tocam a nossa emoção, tocam o nosso coração. Para mim, o Cordão da Vida vai por esse caminho. Eu estou certo nisso, professor? O que o senhor pode contar para a gente um pouco a respeito desse filme? A história do filme é basicamente que um músico, né, chamado Aros, ele decide levar a mãe, que tem Alzheimer, né, de volta à terra natal, em busca do lar do que ela tem memória, né? E para que a mãe não se perca, ele se amarra a ela com uma corda em volta da cintura, né? E essa conexão é semelhante a um cordão umbilical, só que estabelecendo uma relação inversa, né? Entre mãe e filho. De fato, é um filme muito tocante, né? Eu acho que talvez seja um dos filmes mais bonitos da mostra. Esse foi um filme que foi lançado agora em 2023. É um filme que foi lançado esse ano na China. Uhum. Realmente é um filme muito bonito, muito tocante, e essa relação que o professor destaca, ela realmente você percebe em cada uma das cenas do trailer, você vai poder conferir com a gente. Então a gente vai para um breve intervalo, você acompanha o trailer de Cordão da Vida e daqui a pouquinho a gente volta na continuidade desse encontro que estamos tendo hoje com o professor Luiz Antônio Paulino, diretor do Instituto Confúcio da Unesp, Universidade de São Paulo, que organiza a 8ª Mostra de Cinema Chinês aqui na nossa cidade. Vamos para o breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Би момыг дагуулад очиг гэсэн газарт нь аваач юм уу? Hijo, fui a trabajar.
Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom.卫东哥，变化挺大的你。 20年了，能不变老吗？吴川，你幸福吗？ Olá, estamos de volta com o Comunicação SA de hoje, no qual eu recebo o professor Luiz Antônio Paulino, diretor do Instituto Confúcio da Unesp, Universidade Estadual Paulista, que organiza a 8ª Mostra de Cinema Chinês, que acontece entre os dias 6 e 15 de outubro, aqui no Centro Cultural São Paulo, que fica na Rua Vergueiro, número 1000, com entrada gratuita, e a retirada de ingressos com 1h30 de antecedência da sessão. Aqui na descrição do nosso programa de hoje, você confere o endereço do Instituto Confúcio, onde você pode ter acesso à programação completa da 8ª Mostra. Professor, nesse retorno que a gente fez agora, para esse último bloco do Comunicação SA, nós assistimos ao trailer do filme Yanagawa. É um filme que recebeu o Cycle d'Or no 28º Festival Internacional de Cinema Asiático de Versailles, na França. Esse filme também estará na Mostra de Cinema Chinês de São Paulo. O que o senhor pode falar sobre Yanagawa? Esse filme trata segue a história do herói do filme, né, chama Li Dong, né? Que na juventude ele tinha uma paixão secreta por uma mulher chamada Axuan, e de repente essa mulher desaparece, né, e deixa o Li Dong abalado por mais de uma década, né? E para entender o que aconteceu, esse Li Dong e o seu irmão Li Chun viajam para Yanagawa, no Japão, em busca dessa mulher. E no reencontro, segredos no passado vêm à tona e ele descobre a verdadeira razão, né, por trás da partida dela, né? Então, a ida de Li Dong a Yanagawa acaba sendo, né, uma terna confissão, vamos dizer, que aprofunda os sentimentos entre os dois, né? Basicamente, essa é a história do filme. Muito bem. Mais uma história de relações, mais uma história de paixão. Professor, num dos blocos anteriores, o senhor fez até uma referência, o senhor descreveu o Instituto Confúcio como uma instituição que ela é dedicada a fazer uma aproximação interpessoal, uma aproximação cultural entre Brasil e China, particularmente, brasileiros e chineses, né? E aí eu queria aproveitar essa sua referência para saber que, obviamente, o idioma já é uma grande barreira, mas a gente percebe que isso vem, ou pelo menos o interesse por se aprender o idioma oficial, pelo menos o mandarim, vem crescendo, isso vem se difundindo. O próprio Instituto Confúcio tem cursos de mandarim.
Fora isso, quais são as barreiras que o senhor entende que ainda precisam ser vencidas para que essa aproximação ela seja mais efetiva, mais estimulada? Eu penso que, fora essa questão do ensino da língua, né, e dessa divulgação cultural, né, como a gente tem feito, não só na questão do cinema, nós mesmos, por exemplo, já traduzimos para o português 3 importantes clássicos da filosofia chinesa, né? Os Analectos de Confúcio, né? O Dao De Jing, né? do Lao Tzu, e o Imortal do Sul da China, né? Sendo que o primeiro trata do confucionismo e os outros 2 do taoísmo, né? Que são 2 importantes vertentes culturais da China, com grande influência, inclusive, em toda a Ásia. Então, eu acho que é evidente que há muito a ser feito nessa área. Nós mesmos, quando nos dedicamos ao ensino do chinês, nos deparamos com a falta de materiais em língua portuguesa, e às vezes o pouco que tem é feito em Portugal, muitas vezes usando expressões que nós não usamos aqui, né? Para se referir a certas questões, a certas relações. Então, há, de fato, um desafio enorme no sentido de traduzir mais clássicos da literatura chinesa tradicional e moderna, questão de produção de materiais didáticos em português, e no caminho contrário também, a exposição de filmes brasileiros na China, a exposição a tradução de autores, né? A quantidade de autores brasileiros publicados na China é muito pequena, né? Você pergunta, as pessoas se referem, geralmente tem alguns livros de Jorge Amado, alguma coisa de Machado de Assis, muita coisa de Paulo Coelho, né? Mas ainda há muita coisa a ser feita, vamos dizer, no sentido dessa aprimoramento do intercâmbio entre os 2 lados, né? Sobretudo porque eu penso que há um aspecto bastante desconhecido, que é essa questão de que, embora a gente esteja a 18 mil quilômetros de distância um do outro, uma língua totalmente diferente, há muitos aspectos da cultura chinesa que não são tão estranhos à nossa cultura. Quem trata muito disso é o Gilberto Freire, né? Em 2 obras clássicas, que é Sobrados em Mucambos e Casagrande em Senzala, onde ele mostra quão foi importante a importância da cultura oriental e da chinesa, em particular, na formação social do Brasil nos séculos 17 e 18, né? Em vários aspectos. Você pega na questão da arquitetura, na questão das relações familiares, na questão da comida, na questão do vestuário. São coisas que foram trazidas do Oriente para o Brasil, sobretudo via Macau, porque Macau era uma colônia de Portugal, assim como o Brasil, e muitos administradores portugueses ficavam nesse intercâmbio entre Brasil e Macau. Os navios que faziam o comércio paravam ou no Rio de Janeiro ou em Salvador, de modo que o próprio Gilberto Freire ele fala, olha, o Brasil veio se europeizar no século XIX, com a vinda da família real para o Brasil. Antes, ele diz, o Brasil era muito mais aparentado com a África e com a Ásia do que com a Europa, né? Então, essa questão. E isso é importante, porque a gente costuma se colocar como Ocidente, mas, na verdade, Ocidente, vamos dizer, na maneira como os americanos e europeus entendem, é Estados Unidos e Europa. Eles não nos consideram exatamente como Ocidente. Nós somos uma civilização
à parte, né? Dentro desse aspecto, essa proximidade com culturas orientais, não só a chinesa, a árabe, a africana, ela é muito forte, né? Tanto que há muitos aspectos da comunicação que nós somos muito mais parecidos com os chineses do que com os nossos vizinhos americanos ou europeus. Na linguagem, por exemplo, né? A gente costuma usar muito a linguagem indireta, né? Onde o gestual ele faz parte da comunicação, né? Ou seja, a gente usa muito meias palavras, né? A gente usa palavras com sentido ambíguo muitas vezes, coisa que os americanos, os alemães, eles não fazem isso, né? O americano, quando ele vai dizer alguma coisa, se ele não disser exatamente tudo, se você não dizer exatamente tudo o que você quer dizer, ele não entende. Ele não entende, né? E nós nos comunicamos muito com meias palavras, às vezes até sem palavras, às vezes um gesto, né? E isso é muito característico da cultura árabe, da cultura chinesa. Então, nesses aspectos, nós somos muito mais próximos deles do que, por exemplo, de americanos, ingleses ou alemães. Muito bem. Eu queria falar agora um pouquinho, professor, da mostra em si. Como que tem evoluído a organização da mostra sob o aspecto de adesão do público? Olha, nós temos organizado, até a pandemia, a gente só realizava a mostra presencial, né? A primeira mostra que a gente fez em parceria com o SESC, e depois, da segunda em diante, foi com o Centro Cultural São Paulo, naquela sala Lima Barreto, que é uma sala de cinema maravilhosa, né? E, normalmente, todas as sessões, porque durante o período da mostra, há 3 sessões durante o dia, sempre são apresentados no dia 2, 3 filmes, né? E sempre lotado, né? Em que pese que também o tamanho da sala não é muito grande, mas sempre as salas lotadas, né? De modo que, ao final da amostra, sempre 2 a 3 mil pessoas passam ali para ver esses filmes, né? Depois da pandemia, com a pandemia, um ano a gente não pôde fazer, no ano seguinte a gente fez essa mostra online. E agora, desde o ano passado, a gente está adotando o mesmo modelo presencial e online, né? Sendo que a mostra online nós vamos fazer em novembro, né? Sim. Não serão todos os filmes. Um deles, que é esse Ping Pong, não poderá ser apresentado por questão de negociação com a distribuidora na mostra online. E a ideia é que, através da mostra online, a gente possa atingir um público maior, fora de São Paulo, pessoas que moram eventualmente no interior e que não tenham como chegar até aqui. Mas, enfim, são coisas diferentes, né? Porque eu acho que nada substitui aquela sensação de ver o filme na tela grande, né? No cinema. Mas também é uma maneira de permitir que as pessoas tenham acesso, né, a esses filmes, né? E a gente tem contado com a parceria do Centro Cultural São Paulo, que tem sido um parceiro extraordinário. Esse evento já entrou, vamos dizer assim, no calendário cultural da cidade. Aquelas pessoas que costumam assistir essa mostra ficam naturalmente esperando, né, que todo mês de outubro a gente faça uma nova versão. Eu acho que tem sido bem interessante essa experiência de trabalho com o Centro Cultural e a SPCine, né, que é a empresa de cinema, né, da cidade de São Paulo. O projeto ele tem algum apoio do governo chinês ou é exclusivamente um esforço do Instituto e da universidade?
Olha, tudo que nós fazemos no Instituto Confúcio, ele sempre é financiado pelas duas partes, né? É evidente que nós temos a nossa parte nisso tudo, que é, enfim, organizar o evento, as pessoas que estão envolvidas em torno disso, enfim, a produção de todo o material, a tradução, né, das legendas, né, mas também da parte da matriz do Instituto Confúcio na China, a colaboração dela quanto às licenças dos filmes. Mas em tudo que a gente faz, a gente sempre procura trabalhar, vamos dizer assim, dividindo, vamos dizer, os custos, né, entre as duas partes. Muito bem, então chegamos ao final do nosso encontro e eu queria agradecer a presença do professor Luiz Antônio Paulino, que é diretor do Instituto Confúcio da Unesp, aliás, do Instituto Confúcio ligado à Unesp, a Universidade Estadual Paulista, que organiza a 8ª Mostra de Cinema Chinês. Acontece entre os dias 6 e 15 de outubro, no Centro Cultural São Paulo, que fica aqui na Rua Vergueiro, número 1000, facinho de chegar, tem uma estação de metrô bem ao lado do Centro Cultural. A entrada é gratuita, a indicação é livre, e a retirada de ingressos ela acontece com 1h30 de antecedência do início da sessão. Professor, a gente vai encerrar aqui o nosso encontro, e eu quero até aproveitar aqui uma dica que o senhor deu de um filme que só vai estar na mostra presencial, que é o Ping Pong. Vamos ver aqui o trailer do Ping Pong, que é dos diretores, o Deng Xiao e do Yu Baimei. Que ele traz ali, professor, uma das coisas que eu achei interessante do filme. O filme em si é bem empolgante, mas ele tem ali a presença de uma das minhas atrizes preferidas, a Song Lee. Ela protagonizou também uma série, Empresses in the Palace, que ficou muito famosa, e ela era uma das atrizes principais. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre esse filme, o Ping Pong, que é um filme bem agitado, não é não, professor? Esse filme ele retrata, né, a experiência da equipe chinesa de tênis de mesa, né, na década de 90, onde ela enfrenta repetidas derrotas contra a forte equipe sueca, né? E abalados, né, por essas derrotas seguidas, eles lutam para virar o jogo, né? Tanto que o nome do filme é Ping Pong, virando o jogo, né? E sob um comando de um novo treinador, a equipe é reformulada, enfrenta críticas, descrédito, né? Como a gente está acostumado aqui no nosso esporte também, né? E a seleção ela vai ter 2 anos para superar esses desafios e provar o seu valor. Basicamente, essa é a história, né, que é retratada no filme. Então vamos conferir aqui o trailer do filme Ping Pong. Qual que é o título completo? É Ping Pong? Virando o Jogo. Virando o Jogo. É um dos filmes, um dos 12 filmes que integra a 8ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo. Professor, Cieci, por estar aqui comigo no Comunicação SA de hoje. Nós que agradecemos essa oportunidade, né, de poder divulgar esse trabalho e de fato, esperamos que ele possa ser bastante útil e apreciado aí por todos que tiveram oportunidade de ir ao Centro Cultural nesse período. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá. 盖大炮都打成啥样了？你负什么责任？是百姓打的，开什么国际玩笑？参与国家队名单讨论已定了多少？历次比赛主力是怎么确定的？不会是连赛前计划都没有吧？发型、名牌西装、金项链，这主教练的生活别那么奢侈。郑州炸面，要不2位一块儿吧？正好可以看看我们家到底有多奢侈。我们家老戴。
别废话，玩命练。他的腰椎动不好就是瘫痪。训练中你松了一口气，比赛中对手就要你们的命。陪他们的时间比陪你儿子还多。连这样的人